Oiê, Mi Murakami, tudo bem? Tô aqui como mentora de inglês e para quem tá me conhecendo, eu vou contar para vocês por que eu tô aqui. Para ajudar o pessoal do trade turístico a aprender ou desenvolver o inglês com autonomia. Por que eu tô fazendo isso? Porque muitos amigos meus e ex-colegas de profissão estão perdendo seus empregos, perdendo a sua rentabilidade. E alguns deles, por essa questão da qualificação, digamos, restrita, pode ter problemas no pós-pandemia. Sim, porque nós acreditamos que todo mundo, se ficar em casa, se cuidando, vai passar por isso. Não vai ser fácil, como não está sendo, mas a gente chega lá. Eu, então, conheço um monte de pessoa desse nicho e eu tenho trabalhado com atendimento terapêutico individualizado de algumas pessoas. E conversando, eu resolvi então postar aqui para vocês, dividindo parte do meu conhecimento, para que vocês possam se capacitar, aproveitar esse tempo que estão tendo de forma útil e ficarem menos preocupados e mais ocupados. Quem sabe depois vocês conseguem até um destaque maior e acaba que isso vem para ser melhor. Então, se você está sentindo já antes, muito mais do que agora, que você estava com oportunidades profissionais limitadas, se você achava que a tua carreira estava estagnada e que por não ter o inglês você já não tinha mais para onde crescer, não tinha mais muitas oportunidades que não fosse talvez pular de galho em galho, então vem comigo que é aqui que a gente vai tentar aprender. Nesses próximos dias vamos ficar atento que eu vou disponibilizar algumas dicas para alavancar o inglês. Quem sabe a gente não consegue que os colegas no retorno dessa pandemia deslanchem na carreira dentro do turismo e que esse setor tenha daqui a algum tempo realmente um boom de prosperidade. Abrindo o trabalho das dicas, promessa é dívida. A dica de hoje, a primeira, vai ser sobre o Wi-Fi. Todo mundo, a gente chega hoje, desembarca. Se possível, a gente já quer saber, tem Wi-Fi? Não tem Wi-Fi? Mas o que é Wi-Fi? Wi-Fi é uma redução, quase como uma sigla, de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio. Ou seja, eu continuo conectado, eu continuo recebendo dados, eu continuo tendo trânsito de informações, mesmo sem estar com uma conexão de cabo, que antigamente era o comum, né? Falando em termos técnicos, vamos lá, é a tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelhos, etc. E não necessita de licença para instalação. Claro, né, gente, que eu tinha que ler porque eu dou aula de inglês, não entendo de wireless. Como é que a gente pronuncia isso corretamente? Vamos ensinar para vocês, então, como é que funcionam essas dicas que a gente vai dar. Prestar atenção na minha boca. Wi-Fi. Treinou aí? 3 vezes cada um. Eu vou fazer junto. Wi-Fi. 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 Nossa, Mi, mas precisa fazer isso desse jeito? Todo mundo sabe falar isso. Tá, mas aí, agora eu só tô mostrando para vocês como vão ser as outras palavras que nem todo mundo sabe fazer. Vou fazer a primeira vez com calma e vou chamar vocês para repetirem comigo 3 vezes. Então, como que a gente usa, quando que a gente usa Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi? Vou fazer uma vez e vocês vão repetir 3 vezes. Qual é a senha do Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? Bom, gente, se vocês estão achando que está tendo edição de vídeo na repetição, não tem não, e é proposital. Porque vocês mesmos, quando estiverem falando, talvez percebam, em especial conforme forem progredindo e melhorando, que
quanto mais eu falo, melhor eu falo. E eu faço isso com vocês também, ok? Aqui é zona de Wi-Fi. Is it Wi-Fi zone? Is it Wi-Fi zone? Is it Wi-Fi zone? Tem algum lugar com Wi-Fi por aqui? Is there any Wi-Fi zone here? Is there any Wi-Fi zone here? Is there any Wi-Fi zone here? Dava para pensar em um monte de exemplos, né? Calma que só tem mais um. Você poderia repetir a senha do Wi-Fi? Ah, sempre. No Brasil a gente não faz muito isso não, mas fora tem que fazer, viu, gente? Please. Tudo que a gente pedir, toda a informação, please. De hoje pra frente, tudo que eu pedir pra vocês, então, please, por favor, por gentileza. Ok? Então, could you please repeat the Wi-Fi password? Could you please repeat the Wi-Fi password? Could you please repeat the Wi-Fi password? Ah, Mi, eu poderia colocar no final o please? Poderia. Como que fica? Uma vez só, hein? Could you repeat the Wi-Fi password, please? Todo mundo fez. 3 vezes. E onde é que a gente usa o Wi-Fi? Bom, a gente pede o Wi-Fi em um monte de lugares, né? Hotel, aeroporto, restaurante. E agora, já que a gente está fazendo o treino inicial, eu vou fazer para vocês aquelas palavrinhas que de hoje pra frente a gente não vai mais falar em português. Vocês não querem falar inglês? Vamos começar. Yes or no não vale. Yes or no não vale. Ok? Yes, sim, no, não. Tô falando só pra ninguém dizer que não falei de flores, hein? Thank you, thanks. Obrigado, valeu. Thank you, thanks. Tô vendo que não estão colocando a pontinha da língua pra fora. Tem que colocar. Vamos fazer a terceira vez. Thank you, thanks. Como que faz isso? Vou ensinar em um vídeo desses aí pra frente, tá bom? Hoje é só pra gente começar a treinar o vocabulário, então a gente não vai ficar na pronúncia de um som específico. Bom, uma palavra que quando a gente está treinando inglês a gente precisa falar bastante é repeat. 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 Que é o que vocês mais vão fazer aqui. Então, quando eu fizer uma expressão nova da agora pra frente, eu vou fazer a expressão e repeat. Repeat one time, repeat 2 times, ok? Então, a gente vai fazer 3. Falei a primeira vez, faço a segunda e faço a terceira, fazendo a palavra repeat entre elas. Repita, repete, ok? Sorry. Repeat sorry. Sorry, sorry, sorry. What's sorry? O que é sorry? Desculpe, sinto muito, ok? Tem como utilizar nas duas situações que a gente conhece no português. Embora existam outras expressões em inglês, a mais comum é sorry. You're welcome. Quando a gente está dizendo que não é necessário agradecer, como a gente diz no português, de nada. You're welcome. Entretanto, existem outras expressões também que a gente vai ver lá na frente. Não tem de quê, imagina, nada. A gente vai aprender a falar tudo isso. Mas agora, repeat. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Como que a gente pede para falar uma palavra em inglês? Que a gente já tá ensinando, mas isso a pessoa não sabe como é que fala. How do I say lápis in English? Como é que eu falo lápis in English? Pode ser batata frita, pode ser verbo to be. Verbo to be em inglês é
Mas e se a pessoa não souber? Mas como eu faço para perguntar uma expressão em inglês? Como eu falo celular em inglês? How do I say celular in English? Última vez. How do I say celular in English? Não entendi. Ele falou, mas eu não entendi. Olha que frase importante, que às vezes a gente pensa que não... tá, tudo bem. Como é que fala que você não entendeu? Se você não entendeu. I didn't understand. I didn't understand. Repeat. I didn't understand. Não entendi. Essa frase está no passado. Em algum momento a gente vai dar para vocês a noção de presente, passado e futuro também, ok? Próxima. Pode falar mais devagar, por favor? Michelle, eu não entendi o que você falou. É porque a gente fica com vergonha de falar isso, né? Você pode falar mais devagar, por favor? Can you please slow down your speech? Ou, se a gente quiser fazer com o please no final, can you slow down your speech, please? Como aquela primeira eu fiz com o please no meio, as 3 vezes, agora eu vou fazer repeat com o please no final. Can you slow down your speech, please? Can you slow down your speech, please? E aquela frase clássica que a gente vai aprender hoje para depois desaprender, que a gente não vai mais precisar usar ela. Foi mal, eu não falo inglês. Sorry, I don't speak English. Sorry, I don't speak English. Sorry, I don't speak English. Bom, a gente então aprendeu essas situações lá, a gente começou falando dessas palavras, falando da situação de desci no aeroporto e já tô querendo Wi-Fi, não é isso? Bom, falando de aeroporto, eu vou já fazer uma outra palavrinha. O que é check-in? Michelle, não é check-in? Não, check-in é um cheque pequenininho. Em inglês é check-in. Let's repeat. Check-in, check-in, check-in. Ok? Michelle, mas eu sempre falei check-in. Tem problema. Isso era antes. Agora a gente tá com tempo, tá treinando. Então, vamos seguir. Mas o que é check-in? Ah, gente, Michelle precisa falar assim, credo, que metida. Não, não é metida não. A gente tá aqui pra treinar. Então, já vamos fazer um outro combinado? Nos nossos vídeos, a gente sempre, quando eu estiver aqui e você estiver aí, eu vou fazer e dali pra frente, as palavras em inglês que a gente já treinou, a gente vai fazer com a pronúncia certa. Estamos combinados? Você vai treinar também, não é só treinar a pronúncia não, vamos treinar o ouvido. Por quê? O que a gente está buscando aqui para tentar ajudar vocês? É que vocês sejam capazes de emitir? Sim, muitas pessoas falam inglês. A gente pergunta, você fala inglês? Aí a pessoa fala, então a gente não pergunta, você escuta inglês? Porque o problema normalmente é em escutar, tudo bem? Então a gente vai treinar a escuta também. Então daqui pra frente, o que a gente vai fazer nesses vídeos vai ser, fiz a palavra em treinamento, a gente fez a repeat 3 times, a gente vai usar a palavra com a pronúncia certa. Combinado? Então o que é o check-in? Vamos fazer a leitura técnica, procedimento de verificação inicial que no aeroporto é feito no guichê da companhia aérea. O que é o check-in? Apresentação dos documentos e, se houver, despacho de bagagem, ok? Ah, Mi, mas dá pra fazer isso online? Dá. Sem problema nenhum, é uma das formas de fazer. Você, no momento de você fazer o check-in, é check-in? Não, check-in online, que também não é mais online, 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 online. Então, check-in online, o que você faz? Se identifica, coloca os seus documentos e confirma que você vai estar presente naquele voo, ok?
Claro que em termos procedimentais vocês estão mais atualizados nisso do que eu, mas a gente está aqui só para treinar como é que fala o check-in ou o check-in online. Ok? Onde é que é usado? A gente já viu. A gente viu agora a oportunidade de uso no aeroporto, mas dá para usar em outros lugares. Dá para usar inclusive em rede social, não dá? Tem uma rede aí social, dessas que a gente usa aqui, que a gente faz o quê? Check-in, quando chega num lugar. O que é o check-in? É dizer, a rede social já tem os nossos dados, mas quando eu clico no botão check-in, digo, estou informando que aqueles dados cadastrais está naquele lugar. Ok? Eu dei entrada, passei pela verificação inicial e dei entrada naquele local, naquela situação, porque pode ser um evento, eventos também a gente pode utilizar o check-in, ok? A gente vai treinar daqui a pouco, horário, a gente vai treinar em um vídeo aí, horas, como é que pergunta, que horas vai ser, que horas começa o check-in. O hotel tem essa situação, né? Vamos ver no próximo vídeo, inclusive. Onde a gente faz o check-in? Vamos aprender como faz pergunta de lugar também, ok? O que é o early check-in? A gente já viu o check-in, o check-in online e agora a gente vai ver o early check-in. Nossa, ficou complicado. Não. Gente, early é uma coisa que muita gente não gosta de fazer, mais cedo. Eu, particularmente, detesto acordar muito cedo. Mas, às vezes, para pegar um voo precisa. Ou, às vezes, a gente pegou um voo e chegou no hotel no horário que não era o que o hotel estava programado para nos receber. Ou para receber o nosso hóspede. Claro que eu tô aqui só explicando para vocês, porque eventualmente alguém que seja novo no turismo não saiba, né? O que é o check-in, procedimento de entrada em alguma situação ou lugar. Check-in online, aquele que eu não faço em balcão. O early check-in é aquele em que existe um horário programado para ser feito check-in. Check-in, gente. Check-in. Mas eu faço ele num horário anterior. Por exemplo, hotéis costumam abrir para check-in a partir das 14 horas, 2 da tarde. Mas suponha que o voo do seu passageiro chegue às 8 da manhã. Você fez o shuttle, transfer, shuttle. A gente vai falar sobre a diferença entre uma coisa e outra. Mas via de regra, shuttle, que é o transporte dele do lugar onde ele chegou para o meio de hospedagem, por exemplo, mas pode ser para outro tipo de serviço, e ele chegou até pegar bagagem, encontrar o receptivo, ele chegou lá, por exemplo, ao meio-dia. Só que meio-dia são 2 horas antes. Suponha que ele já tenha chegado, feito um brunch no aeroporto, e aí ele quer tomar um banho, descansar ou começar a curtir a viagem. 2 horas antes, regras são regras. Mas existe sim a previsão do early check-in. Bom, então já entendemos o que é o early check-in e como a gente fala o early check-in, ok? Então, é dar a entrada mais cedo, perfeito? Bom, se você é do trade turístico e todas essas dicas te chamaram a sua atenção, me acompanhe agora nas redes sociais para ver mais dicas de pronúncia, de conteúdo e para que você entenda que você pode falar inglês sim com liberdade. O que a gente viu lá atrás? Thank you. Bye bye.